Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Atos capítulo 8, no versículo 5. Atos 8, versículo 5, diz assim: Então, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Oh Deus, eterno e poderoso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, colocamos diante do teu altar as nossas vidas, te apresentamos a tua palavra e te clamamos para que o Senhor venha comunicar conosco, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Pai. Que venha nos trazer correção e crescimento. Assim oramos e somos gratos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esta palavra que Deus me deu, esta reflexão que eu quero compartilhar com vocês, ela tá dentro daquele contexto que a igreja do Senhor se inicia a perseguição contra a igreja do Senhor. Se os irmãos puderem depois ler o capítulo, aquele momento em que Estevão é apedrejado, cuja morte, né, tem esse consentimento de Paulo, que era o perseguidor da igreja, que mais tarde vem a ser Paulo apóstolo, né? Está nesse contexto de início de perseguição. A Bíblia nos relata que os seguidores de Jesus, se os irmãos relembrarem, né? Além dos 12 apóstolos, nós tínhamos aí em torno de 70 discípulos e várias pessoas que formavam multidão, por vezes, de 5.000 pessoas, né? Mas a gente acredita que seja aí uma quantidade de já umas 500 pessoas que seguiam a Jesus nesse caminho de fé, nesta profissão de fé, reconhecendo Jesus como o Cristo, né? Como o Messias, como o prometido, aquele que veio de fato para salvar, para tirar o povo desse cativeiro, dessa prisão que o povo de Deus estava submetido. Então, dentro desse cenário, tem essa perseguição à igreja, e Filipe, que é um diácono, um homem de Deus, cheio de unção do Espírito Santo, segundo a Bíblia, é uma pessoa irrepreensível. Filipe, nesse contexto de êxodo, digamos assim, dessa saída de Jerusalém, Filipe se desloca para Samaria. Samaria é um território, digamos, em tese, um povo inimigo do povo de Deus por questões históricas. Samaria bloqueou, deixou de apoiar o povo de Deus num contexto histórico há uns mil anos atrás, né? Então, Samaria é visto como inimigo do povo de Deus. Mas Filipe, diante de um contexto de perseguição, onde de fato o povo de Deus está sendo aprisionado, se nós lermos aí este capítulo 8 de Atos, você percebe que era perseguição ferrenha mesmo, né? Saulo invadia as casas dos cristãos, que na época eram tidos como uma seita, né? Que era contrária à religião judaica. Então, Saulo invadia a casa desse povo, arrastando gente, amarrando pessoas e levando para a prisão. Então, esse era o contexto. Filipe, nessa fuga, nessa diáspora que a gente fala, ele se dirige para Samaria, e Samaria ele vai pregar a Jesus Cristo, vai pregar, e segundo a Bíblia, pelo que consta na palavra do Senhor, Filipe, pelo poder do Espírito Santo, opera milagres, curas, muitos milagres, muitas pessoas aceitam Jesus, muitas pessoas são curadas, pessoas são, de fato, agraciadas com milagres de Deus através da pessoa de Filipe, que era um diácono, que teve esta determinação de sair de um território amigo, entre aspas, onde estava
tendo perseguição e ir ministrar a Cristo no território inimigo, onde não seriam de fato aceitos. Quer dizer, ele sai de um contexto de perseguição e vai entrar, digamos assim, na jaula do leão. Olha que loucura, né? Sai de uma situação difícil e vai para uma situação mais difícil ainda, né? Então, a primeira coisa que eu vou enxergar nessa atitude de Filipe é que a sua ousadia, a sua persistência como pessoa que fala de Jesus, para nós é exemplar, porque muitas vezes nós, diante de alguma dificuldade no cenário em que nós estamos, nós deixamos de falar de Cristo. Filipe mostra para nós, olha, eu estou indo para um cenário pior ainda, e vou falar de Jesus lá no meio dos inimigos, e é lá que Deus opera. Então, irmão, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, né? Não fique acanhado, não seja tímido, não, para falar de Jesus, neste cenário onde somos mal vistos, onde somos malquistos, onde somos indesejados, onde somos discriminados, onde somos tidos por loucos, por pessoas que antiquadas, pessoas quadradas, né? As pessoas nos medem, nos fazem juízo sobre nós. Mas não se acanhe, não seja tímido, não, porque o poder do Espírito Santo está na minha vida e está na sua vida. Creia tão somente e vai operar, vai falar de Cristo mesmo no meio dos inimigos. Esta é a verdadeira obra do Senhor. A palavra verdadeira e genuína. Deus veio resgatar as pessoas que estão perdidas. E as pessoas perdidas, elas estão realmente vivendo num cenário, num contexto de inimizade. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu falava do evangelho para um rapaz e ele falou para mim, olha, irmão, eu estou te ouvindo aqui. Mas até esses dias aí, eu já tinha franzido, não tinha nem te dado a oportunidade de falar de Jesus. Porque é Deus que prepara o ambiente, independentemente do cenário, onde Deus te levar, onde Deus te colocar para falar do amor dele, é Ele que vai preparar o ambiente para que você possa ser instrumento e canal do amor de Deus. Não se preocupe com o cenário. Aliás, o cenário que nós vivemos, ele é, de fato, contrário às nossas ações, ao nosso comportamento. O cenário que nós vivemos, ele não é hospitaleiro, não. Ele é hostil. Hoje, a perseguição que existe em todo mundo, em todo planeta, é assim, descancarado. As pessoas rejeitam e discriminam o cristão, o crente, uma pessoa que professa Jesus. É assim, escancarado. Eles não têm nem vergonha, nem medo. Esse é o cenário que nós vivemos hoje. Mas quem prepara o momento e o tempo para que a gente possa falar do amor de Deus é o próprio Deus. Agora, nós precisamos entender que somos instrumento de Deus, mesmo num cenário de dificuldade, mesmo num cenário contrário, entendendo que o ambiente é Deus que prepara para que a gente possa falar. Então, não desista, persista, continua firme que Deus vai honrar a sua vida, porque quando nós falamos do amor de Deus, irmãos, nós não estamos falando para nós, porque nós não somos dono da igreja, nós não controlamos, tudo que nós fazemos é para a honra e para a glória do Senhor, é para Ele que nós fazemos. Quando nós fazemos o serviço para Deus, é Ele que opera. Eu sou apenas o semeador que saiu a semear. Eu preciso entender essa questão. Felipe mostra isso para nós, que o ambiente de pregação muitas vezes não é confortável, mas ele leva conforto. Nós levamos como... eu não esqueço jamais, isso me marcou
quando o irmão Toninho trouxe um título aqui para uma ministração, que a cruz, ela traz esse conforto. Nós somos canal de bênção, instrumento do conforto de Deus para as pessoas que estão sofrendo, porque a cruz de Cristo, na operação do seu mistério, do seu ministério, ela salva as pessoas da condenação, ela liberta as pessoas da prisão, ela dá livramento das pessoas do peso da culpa que ela carrega diante do mundo secular. Então, a cruz de Cristo, a mensagem da cruz, ela leva conforto, mesmo que o cenário que nós vamos pregar, para nós não é confortável, porque muitas vezes somos discriminados, somos vítimas desse preconceito, mas tem de bom ânimo, né? Jesus venceu, é isso que tem que operar esse ânimo em nós. Então, a primeira reflexão para nossas vidas é que o território inimigo onde nós estamos, né, não deve impedir a nossa caminhada de fé, não deve impedir o nosso trabalho em prol do reino de Deus. Samaria era um território inimigo, no entanto, Filipe foi lá. E a Bíblia diz que houve cura, milagres. Tanto é que, passado um tempo, Pedro e Tiago, eles viajam para Samaria, eles vão para Samaria para ajudar Filipe na obra, para plantar a igreja do Senhor. Filipe foi o precursor, logo após Cristo, de fato, que Cristo prega para a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Mas na cidade mesmo, dentro da cidade, quem foi? Foi Filipe. Então, ele foi o precursor, né? A mulher samaritana, com certeza, ela anunciou o evangelho para os seus amigos e os seus amigos vieram ter um encontro com Jesus. Mas Filipe foi que inaugurou a anunciação do evangelho dentro do território inimigo. E Pedro e Tiago foram para lá e plantaram igreja em Samaria. Então, muitas vezes, um território que nós vamos, aparentemente inimigo, é lá que Deus quer te usar para plantar a igreja. Não se acanhe, não. Não seja tímido. Tenha ousadia em nome de Jesus, porque é Deus que está operando através da sua vida. A primeira lição que nós vamos aprender é isso. Principalmente nós aqui, que eu olho para vocês aqui, todos evangelistas, todas as pessoas aqui que eu sei que falam do amor de Deus, não se acanhe, não. Continue nessa pegada. Não desista, não. Independentemente do cenário que pode parecer contrário, o ambiente é favorável. Por quê? Porque aonde as pessoas estão perdidas, é lá que nós vamos levar um encontro com Jesus. Onde as pessoas estão condenadas, é lá que nós vamos levar a salvação. A pregação do evangelho dentro da igreja é uma maravilha, porque você cuida, você orienta, você fica aparando o pelo das ovelhas. Mas o evangelista, o missionário, o pregador, ele tem que ir aonde o povo cativo está. É lá que nós vamos falar do amor de Jesus. Cada um com seu chamado, é lógico, né? Se a pessoa é chamada para pastorear algumas ovelhas, ele vai ficar ali cuidando do seu povo. Mas se você foi chamado para invadir o território do inimigo, assim como foi Filipe, que assim seja. Entenda que é Deus na sua vida operando. Cada um sabe o seu chamado, porque é Deus que fala no particular com cada um. A segunda coisa que nós vamos refletir, além desse trabalho no território inimigo, é a questão do foco da pregação. Filipe, aqui no versículo, fala que ele pregava a Cristo. Então, o pregar, a palavra pregar para nós, ela traz um entendimento de que é como se você pegasse um martelo e batesse um prego em algum ambiente onde afixasse aquele material, aquele objeto, aquela providência. Então, pregar é introduzir algo, é trazer algo, é levar algo para um ambiente.
pregar, é ousadia mesmo de afixar. Filipe era um pregador, ele era um diácono, mas ele era um pregador. E ele foi para o território inimigo e afixou ali. Ele pregou naquele lugar a palavra de salvação. Muitas vidas foram salvas, muita gente foi curada. Deus operou. Deus operou. Filipe era um homem de poder de Deus. Em nome de Jesus, eu vejo aqui homens e mulheres com o poder de Deus. Nós precisamos definitivamente entender que o Espírito Santo de Deus habita em nós. É puro poder. Agora, eu preciso colocar esse poder em operação, porque não sou eu que transmito. Quando nós vamos falar do amor de Deus para as pessoas, é o Espírito Santo que vai trazendo as palavras para que possa convencer aquele cidadão, aquela cidadã do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes eu olho, eu analiso a mim mesmo e falo, eu não tenho condições. Eu tenho a boca pesada, tenho a língua pesada, mas Deus é que vai operar. É Deus que vai trabalhar através da minha vida, através da sua vida. Eu preciso ter esta determinação a respeito da pregação. Nós precisamos fixar o evangelho num ambiente inimigo. Eu não consigo falar. Comporte-se como um crente, como um cristão, que a sua maneira, o seu comportamento vai falar alto naquele lugar. A luz que está em mim, que está em você, vai entrar naquele lugar. Né? Já esteve num ambiente onde você está num contexto de uma festa de família, por exemplo, e talvez só tenha você ou outro que seja cristão, e naquele ambiente você é uma pessoa que não bebe, que não fuma, que não fala palavrão, que não ri de coisas, palavras torpes, que não fica falando besteira, você está anunciando o evangelho ali naquele lugar através do seu comportamento. As pessoas olham para a nossa vida e falam, olha que exemplo de gente, olha que exemplo de comportamento. E é isso que Deus quer. Muitas vezes o evangelho é anunciado através do nosso comportamento. Então, pregar é fixar Cristo, é marcar o ambiente, é levar a luz de Cristo. Pregar Cristo é uma determinação de anunciar mesmo, pregar, anunciar, mesmo diante de um contexto que é contrário à nossa fé. Não se preocupe com o que falar, porque se for para falar, é Deus que vai colocar palavras na sua boca e no seu coração. O importante é eu saber que eu preciso me preparar. A Bíblia fala para mim que Filipe era uma pessoa cheia de unção e do poder do Espírito Santo. Ele explicou a Escritura para o eunuco. Então, Filipe era uma pessoa que conhecia a palavra. Então, nós precisamos ler a palavra. Como a irmã Edna disse aqui, a missionária Edna, a gente precisa ruminar a palavra, meditar. Sabe, ruminar é a boca do boi que fica ali, ó, mastigando, mastigando. Ele fica 24 horas ruminando, mastigando. Ele dorme ruminando. Então, nós precisamos ler a Bíblia. É conhecer a Escritura. É ler. Porque Deus revela os mistérios que estão contidos na Escritura para aquele que lê, para aquele que medita nela dia e noite. Aí Deus revela o mistério para que você possa falar para alguém. Porque é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa. Mas eu preciso falar. Como é que Deus vai usar um vaso vazio? Não tem como. Então, o vaso precisa estar cheio. Não, eu vou ser missionário, beleza. Mas aí você não lê nem um versículo por dia, como é que você vai falar alguma coisa se você mesmo não adquiriu alguma coisa? Não é verdade? O semeador saiu a semear. Quando ele pôs a mão na sacola para tirar uma semente, não tinha nenhuma semente. Então é nós. Eu vou sair a semear, eu preciso ter semente.
Não é verdade? Eu preciso conhecer a palavra. Filipe, quando ele encontrou o eunuco estava lendo Isaías. Filipe escutou ele lendo, falou: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: não, não tem ninguém que me explique. Aí Filipe subiu na carruagem e explicou para ele, e ele se converteu. Então, o conhecimento dos mistérios que nós temos vai anunciar Jesus também para aquelas pessoas. Então, pregar a Cristo é esse conteúdo para verbalizar, porque a obra do Senhor não se faz de qualquer jeito. Eu preciso ler, preciso meditar, para que eu possa saber o que falar a respeito de Deus. Tem muita gente falando. Vocês viram um vídeo essa semana de um cantor sertanejo, Zezé, falando de Deus, falando um monte de asneira de Jesus, de Deus, uma loucura ele falando. Depois vocês procuram aí, Zezé de Camargo falando de Deus. Vocês vão ver lá um monte de coisa que ele falou sem noção. Então, como é que uma pessoa dessa vai querer falar de Deus se ele não tem intimidade com Deus? Não tem como. Deus não se revela para aquele que não o confessa. Entendeu? A Bíblia, na mão de quem não é confesso, é um livro. Eu lembro quando eu não era confesso, eu lia ali, eu não entendia nada. Depois que eu me confessei, depois que eu me batizei, que eu li a Bíblia, eu ficava de boca aberta de ler a Bíblia e Deus falava comigo, explicava a Bíblia para mim. Tanto é que quando eu fui ler a Bíblia, eu li a Bíblia em 45 dias, eu não cansava de ler a Bíblia. Porque eu lia, Deus falava, e eu não parava de ler. Eu subia aqui para uma rede que eu tenho aqui em cima, eu ficava lendo, dava sono, eu cochilava, acordava, lia, 45 dias. A fome e a comunicação que Deus fazia comigo. Então, como é que eu vou falar de algo se eu não conheço o conteúdo? Como é que eu vou falar de Jesus se eu não sei o que Jesus significa? Filipe fala isso. Aqui, essa leitura que nós fizemos em Atos 8:5, vai dizer que ele pregava Cristo. Cristo é o centro da nossa pregação. O que a gente vê muito por aí, o atrativo para encher igreja, são muitas técnicas e táticas de entretenimento, de movimento, de festa, de baile. Tem até forró dentro da igreja. Eu vi um vídeo esses dias, o pessoal dançando festa junina dentro da igreja. Uma loucura. As irmãs de vestido, de saia, e os irmãos rastejando pelo chão, passando por debaixo das pernas das irmãs, dançando festa junina. Uma loucura, um absurdo. Eu não sei nem dizer o que é aquilo. Depois vocês olham na internet aí, festa junina na igreja, vocês vão ver esses vídeos loucos aí. Entendeu? Então, o pessoal faz muito movimento para atrair, para encher a igreja. Agora, Filipe ensina para nós, ele pregava Cristo. Então, Cristo é o centro da nossa pregação. Cristo, o entendimento da palavra Cristo. Cristo significa aquele que veio para sofrer. Cristo significa o ungido. Esse rapaz que eu conversava hoje, ele se afastou da igreja por causa de pessoas. Ele não conheceu Cristo. Porque quem conhece Cristo não se afasta da igreja. Quem entende Cristo não se afasta da igreja. A pessoa que reconhece Cristo, ele não se afasta da igreja. Ele vai entender o que Cristo é e o que Cristo fez. Se eu conseguir comunicar para as pessoas o que Cristo é e o que ele fez, essa pessoa vai ficar no caminho do Senhor para sempre, mesmo com todos os seus erros, com todos os seus defeitos. Se ela conhecer verdadeiramente Cristo, ela vai estar buscando Cristo todos os dias, porque olha para si e entende que ele é um pecador
que precisa da graça de Cristo, porque só a graça de Cristo é que nos mantém vivos. Nós lemos aqui a irmã Edna, né, falou conosco, o irmão Toninho deu uma pincelada a respeito desta misericórdia que nos alcança toda manhã, desta alegria que nos alcança toda manhã, desta luz que nos alcança toda manhã. Nós precisamos entender que Cristo é o centro da nossa pregação. Olha o resultado que Filipe conseguiu pregando Cristo. Cristo significa o expiatório. Vocês já ouviram aquela ilustração que fala do bode expiatório? Né? A pessoa está com um rebanho de ovelhas e ele precisa passar por um determinado terreno em segurança. O que ele faz? Ele pega um bode velho, né, doente, e ele põe ele para ir para o deserto. E aquele animal vai atrair os predadores. Quando ele atrai os predadores, o terreno fica limpo para que as ovelhas possam caminhar em paz. Então, Cristo foi esse expiatório. Ele foi pagar o preço daquilo que eu devia, para que o meu caminho pudesse estar confortável, para que eu não devesse mais nada para ninguém. Vocês já ouviram aquela ilustração do boi de piranha? Né? O pessoal vai atravessar o rebanho pelo rio onde tem piranha. Ele pega um boi doente, ele coloca rio acima. Aí os peixes, as piranhas, sobe tudo o rio para atacar aquele bode. E aí os outros animais passam tranquilamente pelo rio. Então, é uma ilustração, mas traz para nós esta referência da obra que Cristo fez na cruz. Ele vai à cruz para que eu não vou. Ele foi à cruz para que eu não precise ir à cruz. Ele sofre o ataque do inimigo, ele paga com preço de sangue para que eu não pagasse, para que eu fosse liberto desta morte que eu estava condenado. Então, Cristo significa o expiatório. É interessante isso. É interessante isso. O expiatório, quando você vai ler Êxodo e Levíticos, vai falar a respeito do expiatório. Expiatório, pelo dicionário, quer dizer, é uma atitude de reparação. É um sofrimento pelo qual se repara uma culpa ou um erro. Então, Jesus Cristo é esse indivíduo que serviu de expiatório. Ele pagou pelo meu erro. Ele pagou pela culpa do meu erro, que nós recebemos lá de Adão. Então, o castigo que eu merecia foi para Jesus. Ele foi o expiatório. Ele tomou a frente, ele foi no meu lugar, no seu lugar. Então, é esse Cristo que eu tenho que pregar para o indivíduo. Falar, irmão, os pecados que nós cometemos nos traz uma condenação. Mas Jesus Cristo expiou a própria vida em favor da minha vida. Então, a pessoa que ela entende isso, ele não deixa de seguir a Cristo, porque ele reconhece esse fato. Cristo pagou pelo meu erro, pelo erro daquela pessoa. Então, é esse Cristo que eu tenho que pregar. Eu não posso ficar pregando movimento. Eu não posso ficar pregando só riqueza, prosperidade, bem-estar, restauração de relacionamentos, marido, mulher, família. Tudo isso Deus faz. Mas tudo isso é o demais que é acrescentado, porque o grande foco, a meta principal de Cristo é salvar a minha alma da condenação. Esse é o objetivo principal do expiatório que Jesus Cristo fez. Ele pregava Cristo. Ele pregava Cristo, o propiciatório. Olha só.
Cristo era o único que podia pagar o preço que a humanidade devia para Deus. Nós lemos aí no Salmo que fala a respeito da ira. Nós lemos aí que essas sequelas, digamos assim, estas enfermidades que as pessoas possuem, como a irmã Marta falou da cegueira, é a cura que nós precisamos para a nossa vida, para ter uma vida verdadeiramente saudável. Essa providência só pode vir através do mistério da cruz, que é o expiatório e o propiciatório. Propiciação significa apaziguar, olha só. É trazer é aplacar a ira de Deus. A propiciação, Cristo foi o único que podia aplacar a ira de Deus. Porque a ira de Deus foi a condenação que houve sobre o pecado de Adão e Eva. Aí Jesus Cristo, que é o propiciatório, ele vai aplacar esta ira, quando o seu sangue é derramado. Lá no livro de Êxodo e Levítico vai falar a respeito disso. A Arca da Aliança, ela tinha uma tampa onde tinha 2 querubins. O sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos para ter esta conversa com Deus, ele aspergia sangue do sacrifício em cima da tampa da Arca da Aliança. E aquilo apaziguava a ira de Deus. Então, este sangue que apazigua a ira de Deus é o sangue de Cristo. Sem o sangue de Cristo, não há como nós vivermos uma vida na presença do Senhor. Porque só o sangue de Cristo é que rasgou o véu, é que abriu o caminho para este relacionamento com Deus, onde Deus disse, agora vocês são filhos meus. É sério. Então, nós estamos recebendo esta orientação para que a gente possa entender que a mensagem do Evangelho hoje se faz urgente. Pregar Cristo. Não existe outro tipo de atrativo para as pessoas estarem na igreja. Você vai falar para as pessoas, vem para a igreja que você vai se dar bem, vem para a igreja que você vai prosperar, vem para a igreja que você vai ser curado, vem para a igreja que vai restaurar seu casamento, vem para a igreja que vai restaurar sua família, vem para a igreja que todos os problemas acabaram. Você pode estar incorrendo numa mentira, porque a verdade é que Cristo é a verdade. Cristo é salvação. Aliado à salvação vem uma vida abundante. Se for da vontade do Senhor, com certeza ele vai nos livrar de todo mal, porque esta é a oração que nós aprendemos a fazer a Deus. Por que a gente pede para Deus nos livrar de todo mal? Porque é segundo o querer dele e segundo o nosso clamor é que ele atende à oração do povo. A Bíblia diz isso, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O clamor de um crente sarará o doente. O clamor do povo faz Deus visitar a terra. É isso. Então, nós precisamos entender que essa mensagem que nós temos que pregar é Cristo. Não temos que falar de outra coisa. Se a pessoa aceitar a cruz, fala assim, olha, parabéns, além da salvação, para uma vida eterna, você também vai ter 100 vezes mais nesta vida. Não é isso que Deus vai falar para os apóstolos? Olha, a prioridade é a eternidade. Ah, mas o que nós vamos ganhar? Olha, nessa vida, 100 vezes tanto. Olha que benção. Né? Aí Deus vai comunicar com cada um. Deus vai dar o cuidado e cada um vai entender o seu próprio ministério, o seu próprio chamado. Cada um, Deus vai conversar, Deus vai falar. Tem pessoas que, de fato, como Filipe, como Paulo, como os apóstolos, o chamado deles para a pregação envolvia sofrimento. Deus fala pela pessoa de Jesus
para Ananias: importa que Paulo sofra em meu nome. Tem muita gente que é chamada e vai sofrer mesmo, mas Deus já vai falar no coração da pessoa. Deus não deixa ninguém enganado, ninguém confundido, não. Se Deus chamar você, ele vai te falar: olha, você vai ser varão de bênção, varoa de bênção, mas você vai passar uns perrengues, mas não esquenta não, eu estou com você. Aí quando Deus comunica isso, você vai tranquilo pelo vale de sombra da morte, entendendo que Deus está ali e que 1000 vai cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você vai permanecer firme em nome de Jesus. A questão toda é o que é o genuíno. Qual é o foco? É Cristo. E ponto. Eu quero Cristo. E se Cristo me der algo mais, amém. Que assim seja. Que seja da vontade do Senhor. É necessário pregar a Cristo, aquele que pagou pelo meu pecado e agora me dá uma nova oportunidade de usufruir dessa graça redentora. Ele nos fez filhos de Deus. Somos filhos do Altíssimo. Somos abençoados e agraciados. E a misericórdia do Senhor nos visita toda manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A Camila Anália chegou por aí. Deus abençoe, Camila. Deus abençoe. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Aleluia. Glória a Deus. Estou muito feliz com todos vocês aqui, tá bom? Espero que Deus tenha falado ao coração de todos vocês, né? E que... Ó, a Camila deu um amém aí, tá bom? Espero que Deus possa continuar falando aos seus corações aí na continuidade desta noite. Amém? Glória a Deus. Amém. Quem vai orar conosco aí, encerrando, abençoando? Rosângela, você está por aí, meu anjo? Estou aqui. Ô, Glória, vou pedir licença para a Luciana, a nossa oradora, para passar para você orar esta noite, abençoando toda esta igreja. Amém? Amém. Vamos lá, vamos fazer a nossa oração. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ô Senhor, nos ajuda a ouvir, Pai, essa palavra que o irmão nos passou hoje, Jesus. Nos ajuda a entender, ter o entendimento, né, para que possamos ajudar o próximo, Senhor, de toda maneira com Ti, Senhor. Nos ajude para ter o entendimento da Tua palavra, ao lermos, Senhor, nos dar sabedoria para entender e fazer o que for melhor, Jesus. Que possamos estar todos os dias, Pai, falando da Tua palavra a todos que precisem, Senhor. Aleluia. Em todos os lugares que formos, seja onde for, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para falar de Ti. Oh, Pai, nos ajuda, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê sabedoria para falar da Tua palavra e que fale aquilo que o Senhor tem para nos falar. Obrigada, Pai, por todos que estão aqui e muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as insondáveis consolação do Espírito Santo seja para com todos vocês. Amém. Uma boa noite, um bom descanso, um bom serviço.